extremamente relevante no dia de hoje, está agendado e é destaque, inclusive na agenda do governo do estado do Rio Grande do Sul, a 14ª abertura da colheita da safra de soja em Tupã-Siretã, que estará acontecendo hoje no meio da tarde por volta das 15 horas. Nós temos conexão com o nosso prefeito Gustavo Werther Terra para a gente trazer algumas informações, claro, de ações da municipalidade, mas também destacando essa questão no dia de hoje. Prefeito Gustavo Werther Terra, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, prefeito? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes, toda a comunidade de Tupã-Siretã e região que nos acompanha. Realmente, hoje é um dia muito importante, Miguel. Mais uma vez, né? Mais uma edição, a 14ª edição da abertura da colheita da soja do estado do Rio Grande do Sul, que acontece aqui em Tupã. É uma lei estadual, né? Tornando oficial a abertura aqui em Tupã como um local definitivo. E nós temos obrigação de realizarmos esse evento para que nós, eventualmente, algum dia, não percamos esse título de capital da soja e isso sempre traz muitos holofotes para o nosso município e quanto mais foice, mais roçado, quanto mais energia canalizada à terra da Mãe de Deus, mais alavanca o desenvolvimento do nosso município. Sem dúvida. É uma lei do deputado Pedro Westphalen, né, e que inclusive já foi até em alguns momentos contestada. Eu lembro que houve algumas mobilizações aí no sentido de que fosse rotativo, que não fosse permanente aqui, mas Tupã-Siretã tem conseguido, graças a isso que o senhor citou, a importância do nosso tamanho da lavoura e a união também da comunidade em realizar o evento, mantido este evento aqui em Tupã-Siretã. Prefeito, a gente não teve contato com os nossos ouvintes, com o senhor por um período agora, mas nesse período houve várias informações. A semana passada eu conversava com o senhor, muitas ações foram realizadas com os governos, principalmente com os governos estadual e federal, dando andamento a uma série de projetos que o senhor tem, que a municipalidade tem, para implantar projetos em Tupã-Siretã. E gostaríamos de aproveitar esse contato para atualizarmos um pouco a nossa audiência com relação aos principais, aqueles que o senhor mais destaca, porque conversando com o senhor, são centenas de ações que estão sendo realizadas, mas tem, é claro, aquelas que são mais impactantes para a administração e para a comunidade, principalmente. O que o senhor destaca de projetos que estão em andamento ou por serem iniciados aqui em Tupã-Siretã, nessas parcerias que o senhor está conseguindo com o governo federal e com o governo estadual? Até algumas pessoas comentam, né? Eu tenho andado um pouco retirado da mídia, um pouco menos do que antes, mas a gente realmente está num ritmo muito acelerado e eu tenho, às vezes, nas últimas semanas, viajado todas as semanas, alguns dias eu passo fora, em articulações, reuniões, eventos, buscando sempre, né, colocar Tupã no tabuleiro das negociações com outras esferas, né? Eu poderia destacar aqui, Miguel, como tu mesmo falaste, dezenas de situações que estão em andamento, além de outras muito mais que estão planejadas, né? Eu tenho certeza que até o último dia do nosso governo nós estaremos fazendo obra, e talvez tenha sido o primeiro governo da história de Tupã que começou no primeiro dia de governo com obras e terminará o último dia de governo com obras. Nós não concentramos as nossas obras no último ano com cunho eleitoreiro, como antigamente era comum aqui em Tupã. Então, fazer gestão é isso, né? Eu nunca me preocupei com reeleição, nunca tive essa preocupação eleitoreira. A minha preocupação é aproveitar a cada dia do meu mandato para poder mudar a realidade de Tupã, e pelos testemunhos que a gente recebe na rua e nas redes sociais, na grande maioria, a avassaladora maioria, nós estamos conseguindo. Então, estou muito feliz com isso. Eu a cada dia me reenergizo mais com esse feedback das pessoas, né? E respondendo a tua pergunta aí, eu poderia, por exemplo, em âmbito municipal, com recursos próprios, tá? Que não envolve capital de outros bolsos, vamos dizer assim. Eu estou tratando, eu acho que sai essa semana, da pavimentação asfáltica de 14 ruas nos bairros, ruas que são de
sem pavimentação, ruas que são de chão, como se diz, de terra, e eu vou colocar asfalto e está saindo por essa semana. Eu acredito que no máximo 60 dias as obras comecem, para esse primeiro semestre. Não sei se terei recursos para fazer um segundo módulo, que eu estou com os projetos prontos, até tenho aqui comigo, né? Eu tenho aqui projetos prontos de todas as ruas de Tupã. Quando eu assumi, tinham 82 ruas sem pavimentação, né? E eu, de pronto, mandei fazer projeto de todas elas, e à medida em que eu tivesse recursos, seja de recursos próprios ou de emendas ou de outras fontes, como eu falei, eu havia entregue um projeto de 80 milhões de reais no governo federal o ano passado, para o ministro de Desenvolvimento Regional, e havia sido pactuado aí uma perspectiva de 20 milhões por ano para que eu pudesse asfaltar toda a cidade, ruas com ou sem pavimentação. E claro que isso aí, obviamente, se perdeu, né? Mas, enfim, não estou aqui para entrar nesse mérito, é um direito de cada governo ter os seus objetivos e os seus parceiros, né? Mas eu estou com todos os projetos prontos. E eu dividi. É importante que a comunidade ouça, porque como eu criei essa dissonância cognitiva, como eu criei a ideia nas pessoas de que agora é possível, Tupã agora pode, né? Coisas que antes não podia. Tupã pode ter asfalto no interior, Tupã pode ter asfalto nos bairros, Tupã pode ter uma escola cívico-militar, Tupã pode ter uma saúde muito próxima do ideal, jamais será a ideal, mas muito próxima da ideal. Inclusive, abrindo um parênteses, essa semana nós tivemos aí uma denúncia infundada, uma denúncia absurda de que um dos nossos médicos não tinha CRM. Talvez, não sei se o objetivo era afetar o nosso governo ou não. Agora, esse médico é um médico que nos foi repassado pelo governo federal, é um médico dos mais médicos, é uma vaga dos mais médicos de Tupã. Então, quem faz a triagem e o cadastramento desse médico é o governo federal, é o Ministério da Saúde, não tem nada a ver conosco. E aí foi apurado e está tudo regular, está tudo certo. Então, essas coisas que se criam, né? Uma oposição vazia que visa meramente criar polêmica e instabilizar o meu governo, que felizmente, eu falo isso com muita tranquilidade, não tem como se desestabilizar, porque o meu governo é muito sólido, é muito competente, o meu governo não tem apadrinhamentos, não faz rolo, não tem nada ilegal no meu governo, então está à disposição, é transparente para quem quiser fazer qualquer tipo de investigação junto a nós, né? Mas voltando aos projetos, eu dividi as ruas que faltam pavimentar em 6 blocos e adotei alguns critérios. Por que esses critérios? Porque, como eu disse, nós não vamos apadrinhar ninguém, beneficiar ninguém ou governar para um determinado bloco. O meu governo não é de pobre, não é de rico, não é de médio, não é de alto, de baixo, de preto, branco, amarelo. Não, meu governo é de Tupã-Seretã. Então, eu vejo o nosso município, a nossa cidade, o nosso interior com os mesmos olhos. Então, eu adotei critérios para priorizar, né? Critérios para dividir essas ruas que faltam em 6 blocos, pelo número de morador beneficiado, pela relevância de trafegabilidade dessa rua, e distribuir isso tudo em todos os bairros, equanimemente, né? Primeiro bloco com 14 ruas, que já está concluindo a licitação, e eu faço, se Deus quiser, no primeiro semestre. O dinheiro já está reservado, é dinheiro próprio que eu economizei, tá? 3 milhões e 115 aproximadamente. Para o segundo semestre, se eu tiver recursos, eu já farei o segundo bloco, e o ano que vem eu farei um terceiro bloco no primeiro semestre e um quarto bloco no segundo semestre.
Se eu não tiver recurso, eu farei o segundo bloco no ano que vem e o terceiro, quarto, quinto e sexto que fique para o próximo prefeito. Os projetos estarão prontos, estará tudo, a parte técnica, toda ela equacionada. Recursos, nós estamos, graças a Deus, com tudo dimensionado, né? Claro que daí ficará para o próximo governo, mas havendo tempo e havendo recursos, eu tentarei não deixar nada para o próximo governo, para o próximo prefeito. Eu quero realizar tudo, executar tudo nesse nosso. Além dessas 14 ruas, eu loquei, e eu já falei isso, nós fizemos uma lei junto com a Câmara de Vereadores, eu loquei aquele prédio que ficava ocioso da prefeitura lá no distrito, no complexo, para a empresa de asfalto. Então, o que a gente chama de hotel, é um prédio fechado. Eu loquei aquilo lá por 150 mil por ano, revertidos em CBUQ, em asfalto. Então, eu vou receber 150 mil em asfalto aplicado e com mais uma emenda de 100 mil reais que nós temos, totalizará 250 mil reais para fazer uma capa asfáltica na Antônio Silveira, naquela descida conhecida como a descida da Tupã Tratores, que é uma descida totalmente irregular ali, a gente desce com dificuldade naquele trecho. Então, aquilo ali também está em licitação, e além das 14 ruas. Então, são 15 ruas agora para pavimentação asfáltica. Outra obra está em licitação, nós temos um trecho de 1.000 metros de rua dentro do distrito industrial que leva até a Sementes Estrela, até a área vendida para Sementes Estrela. Esses 1.000 metros nós já temos recurso depositado para fazer 500 metros de asfalto, os outros 500, à medida que nós vamos comercializando os terrenos do distrito industrial, esse recurso vai exclusivamente para investimento em melhorias dentro do próprio distrito. É uma rubrica específica, o que entra é investido ali. Então, esses 500 metros nós faremos também asfalto, o quanto antes pretendemos entregar esse asfalto quando da inauguração desse complexo industrial da Sementes Estrela. Tá? Outro projeto aí, aproveitando a deixa, o nosso distrito industrial, que sempre foi um sonho de alguns, de outros nem sonho era, nós conseguimos tirar do papel, conseguimos regularizá-lo, comercializar, iniciar as comercializações, e hoje existe um investimento de 50 milhões por parte de uma empresa privada que vai gerar emprego e renda. Aquele discurso que o partido tal não gera emprego, não se preocupa com o pobre, que não sei o quê, acabou. Aquilo é balela. Ninguém tem o direito de falar que fulano governa para esse, fulano governa para aquele. O nosso governo, ele governa para todos e nós estamos muito preocupados com a geração de emprego e renda. Inclusive, Miguel, abrindo outro parênteses, porque nós temos muita pauta represada, né? E eu quero já falar para a comunidade algo que me deixa muito feliz. Nós estamos montando aqui, estamos projetando, junto com a Associação Comercial, nós estamos projetando um evento, o nome não está bem definido, mas é como se fosse um feirão de oportunidades. Tá? Nós traremos para a Avenida Vaz Ferreira, em frente à praça, um determinado dia, provavelmente no entorno do Dia do Trabalhador, ou será no próprio Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, nós traremos as empresas, traremos o comércio, montaremos uma estrutura, a Secretaria de Desenvolvimento Social estará presente numa estande, o gabinete do prefeito estará presente no estande, enfim, as outras secretarias pertinentes ao momento estarão presentes e nós faremos antecipadamente um cadastro de todos os desempregados de Tupã-Seretã. Todas aquelas pessoas que estão à margem do emprego, todas as pessoas que buscam emprego, claro que pessoas que realmente queiram trabalhar, né? Tem gente que está muito bem, obrigado, desempregado, gosta de dizer que está desempregado, mas não pretende entrar para a labuta, né? Então, nós faremos o quê?
disponibilizaremos a estrutura da administração municipal para elencarmos todos os tupanciretanenses que estão precisando de emprego. Faremos uma coletânea dos currículos dessas pessoas e, paralelamente, simultaneamente, junto com a parceria da Associação Comercial, faremos uma relação de todas as vagas existentes em Tupanciretã e criaremos um ambiente para unirmos, para juntarmos essas duas realidades, e as entrevistas serão feitas em loco, aqui na praça. Todas essas pessoas virão para cá, todas as vagas de emprego virão para cá, e, se Deus quiser, esse dia do trabalhador será um marco do emprego em Tupanciretã. Então, isso nunca foi feito, nunca se pensou nisso, e agora nós pensamos. Nós queremos acabar definitivamente com a ideia de que o desemprego existe e que não existe vaga. Existem muitas vagas de emprego aqui em Tupã. O que, de repente, está faltando ou é qualificação da mão de obra, ou é exatamente estreitar o diálogo entre o candidato e a vaga. E nós vamos proporcionar isso. A Secretaria de Desenvolvimento Social já tem realizado, nos últimos tempos, inúmeros cursos de qualificação para aqueles que querem se preparar para o mercado de trabalho, querem se qualificar e querem galgar melhores salários, porque, às vezes, a gente sabe que um salário mínimo é difícil da pessoa. Para uma família que recebe um só salário mínimo, é muito difícil sobreviver. É muito difícil. Então, precisam mais pessoas na família colaborando com a renda familiar. E quanto mais essas pessoas da família se qualificar, maior a renda familiar, melhor a qualidade de vida dessa família. Então, nós estamos trabalhando muito nisso, trabalhamos silenciosamente, mas no momento certo, isso aí será devidamente divulgado. Esse é um outro projeto importante que eu gostaria de divulgar, e agora, em primeira mão, estou trazendo aqui. Outros projetos que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando agora, todo o ambiente escolar já sabe, nós adquirimos um material didático de primeiríssima qualidade, de primeiro mundo, e todas as escolas municipais já estão com esse material didático para os alunos. Isso aí deverá melhorar bastante a qualidade de ensino e melhorar os índices do ensino de Tupã. Cada vez mais o índice da educação será relevante, influenciará os repasses tributários das outras esferas, né? Também eu estou com um projeto em desenvolvimento para a conscientização ambiental, ecológica nas escolas. Nós vamos montar agora, eu ainda não vou divulgar tudo, mas nós estamos aqui montando um projeto que envolve desde uniforme escolar para todos os alunos do ensino municipal, como também um programa de conscientização ambiental e de pontuação para os alunos, tipo um ponto verde, né, um ponto ecológico, e depois uma premiação anual para esses alunos que mais pontuarem, ou seja, que mais desenvolverem essa consciência de reciclagem, de juntar o lixo, porque o problema do lixo que nós vemos na rua aí não muitos dizem que é um problema da administração municipal. Eu não me eximo de nenhum tipo de responsabilidade, jamais, mas a coleta do lixo ela é terceirizada para uma empresa que tem as suas dificuldades, como outras empresas também têm, mas é uma questão de conscientização da comunidade. Começa dentro de casa a responsabilidade com o lixo, passa para a rua e passa para os containers e para o seu lixo individual. Então, a solução dos problemas, geralmente, ela não é de responsabilidade individual. A solução dos problemas, muitas vezes, passa pela mudança da conscientização, pelo amadurecimento de uma comunidade inteira. Isso vale para o meio ambiente, vale para a saúde, vale para a educação, vale para a infraestrutura, vale para todos os setores do município. E a gente percebe nitidamente que a comunidade de Tupã está evoluindo, a comunidade de Tupã está percebendo que ela precisa ser parceira, precisa se engajar nesse processo de mudança. Quanto mais isso acontecer, mais rápidas serão as mudanças em Tupã e mais bonita será a nossa cidade, melhor será esse local para nós vivermos, criarmos nossos filhos, que é o meu objetivo. Em 4 anos, Tupã, obrigatoriamente, tem que se alavancar, se desenvolver
e mudar, inclusive a consciência das pessoas. Perfeito. Prefeito, eu sei que são 9h23, como eu comentei, né, nós teríamos aí dezenas de projetos para tratar. Não sei se o senhor gostaria de dar destaque para mais algumas, eu gostaria também de entrar no tema da questão da abertura da colheita safra, que hoje é um dia importante, não só como simbolismo, mas politicamente também. É um dia que, inclusive no convite que os senhores estão fazendo à municipalidade, no sentido de ser um momento importante para se refletir os problemas que nós estamos tendo em virtude, especialmente dessa questão da estiagem da seca. Mas uma pergunta eu gostaria de lhe fazer. Esse primeiro bloco, o senhor falou que são 14 ruas que estarão começando a ser feitas, cerca de 3.115.000 reais. Qual é a região? É numa região só? É num bairro só? Essas 14 ruas são aonde, prefeito? Eu posso, inclusive, abrir a relação das ruas aqui no meu computador, mas eu já antecipo que é em praticamente todos os bairros, né? Nós temos que desenvolver todos os bairros, desde o Ana Terra ao Marcial Terra, passando por todos. Claro que em um determinado bloco, um bairro não vai ter ruas pavimentadas, até porque ele já tem quase todas as ruas pavimentadas. Em outro bloco, predomina mais bairros, mas sempre os critérios que eu usei não é um específico bairro, é de todo o município, as ruas mais nevrálgicas, né? As ruas que beneficiam o fluxo e os moradores em maior número. Então, eu já antecipo assim, no primeiro bloco, dois trechos do Anaterra, no segundo bloco, mais um do Anaterra. Agora, no primeiro bloco, acho que três ou quatro ruas mais do Marcial Terra, uma da Juliana, duas do Chiapeta, enfim, né, são 14. Né? Eu posso, se alguém depois quiser vir no gabinete e eu posso passar todas essas ruas. Eu só faço um pedido à nossa comunidade. Eu sei que muitos querem esse contato direto com o prefeito. Eu não me privo de contato com ninguém. Adoro conversar com as pessoas. Vou no mercado, sou atacado, quero tirar foto. As pessoas me seguram. Eu vou para ficar 20 minutos e fico uma hora conversando. Eu gosto disso. Isso me alimenta, né? Mas redes sociais, tem pessoas que me mandam recado na rede social que eu vou ver 15 dias depois. Não usem as redes sociais para falar com o prefeito. Usem a prefeitura para falar com o prefeito, que eu respondo no mesmo dia. Aqui é muito ágil. Nas redes sociais eu não tenho como. Depois eu passo por alguém que não dá atenção ou consideração para determinadas pessoas. Não é isso. Eu não tenho tempo de acompanhar a rede social, tá? E nem o WhatsApp. Eu recebo 3.000 mensagens por dia no WhatsApp. Evitem me mandar mensagens da prefeitura pelo WhatsApp, porque eu acabo não vendo, não respondendo, não acompanho grupos e aí acabo negligenciando esse contato. Usem a prefeitura. Eu criei um sistema magnético, o sistema 1DOC dentro do site da prefeitura, que recebo 580 demandas por dia e 70% delas são resolvidas no mesmo dia. Então, Tupã vive um paraíso em relação ao contato da comunidade com a prefeitura. E o melhor caminho é pela prefeitura, pelo site, não pelas redes sociais. Falando na abertura da colheita, né? Eu estive com o governador, eu sei que já foi comentado, inclusive, isso aqui na emissora, e é sempre muito importante que outras pessoas também tragam isso à tona, né? O que está acontecendo. Eu tive com o governador no dia, se não me engano, 28, tá? Numa terça-feira. 28 de fevereiro, numa terça-feira, foi recebido na ala residencial do Palácio Piratini, numa reunião que durou 1h20. Eu, deputado Frederico Antunes, o deputado-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e o governador. E aí, óbvio, que foram alguns secretários, foi o subsecretário da Agricultura, foi o Antônio Carlos, o Cacaio, que é chefe de gabinete do secretário da Agricultura, foi da Secretaria de Obras, foi o pessoal da assessoria direta do governador, enfim, foi uma reunião grande, montada exclusivamente para nós. Foi solicitada por mim, o governador tem
nós construímos uma amizade muito sólida, muito grande, e suprapartidária, e eu não estou preocupado com sigla, né? O governador e eu não somos da mesma sigla partidária, mas eu sou muito mais próximo dele que outros que são da sigla partidária, né? Por quê? Porque nós dois temos o mesmo objetivo, é não deixar que a política atrapalhe. Nós queremos coisas práticas, projetos práticos, realizações, execuções, para aproveitarmos esse tempo sagrado em que estamos à frente dos poderes executivos, seja estadual ou municipal, para que a coisa ande. Nós tratamos, nesse dia, eu tratei de 17 pautas em Porto Alegre nessa minha ida de 2 dias. 14 pautas com o governador e 3 pautas com os secretários do governador e com o Dyer antes da reunião com o governador, para já preparar mais esse andamento das reuniões com o governador. Dessas 14 pautas, nós avançamos nas 14. Muitas delas nós combinamos de não anunciar ainda. Inclusive, uma delas que envolve, foi uma solicitação minha, de uma pavimentação asfáltica de uma estrada importante no interior do município e que me foi garantida pelo governador. É algo assim que, quando anunciada, proporcionará uma felicidade tão grande aqui em Tupã, porque a estrada de Santa Tecla, ela era um sonho. E nós conseguimos fazer essa estrada virar realidade. Ela era arquivada e nós conseguimos essa parceria entre eu e o governador do estado, tornamos a Santa Tecla uma realidade. Que se Deus quiser, até dia 10 de maio, os primeiros 15 quilômetros estão concluídos, já estão trabalhando do 16 para frente e do 39 para trás, né? Se passarem lá hoje, vão ver que nós temos 2 frentes de trabalho, 2 empresas, mas além desse sonho virar realidade, existem outras estradas que nem sonho não eram e que virarão realidade. Mas nós combinamos que eu não iria anunciar publicamente, porque a estrada estava garantida, mas o privilégio do anúncio seria do governador. Eu até brinquei com ele, essa eu vou deixar para o senhor, na abertura da colheita. Então, hoje, a abertura da colheita, provavelmente hoje será anunciada. Estava dependendo Existem 3 processos, se não me engano, que estão barrando a liberação do recurso da venda da Corsã, que foi vendida por 4 bilhões 125, que entra de recurso, mais 3 bilhões de amortização de passivo. Tipo, 1 bilhão para passivos trabalhistas, 1 bilhão para... Eu não me lembro agora as rubricas, mas era 3 rubricas de 1 bilhão aproximadamente. Então, dá 7 bilhões 125, algo em torno disso, mas uma entrada de 4 bilhões 125. Além disso, existe uma instabilidade na arrecadação do ICMS por parte do governo do estado, em função dessa instabilidade aí da legislação junto ao STF, que tem que clarear algumas coisas. Isso aí tira do governo do estado em torno de 5 bilhões por ano, e num mandato do governo do estado, isso aí representa 20 bilhões, 5 vezes 4, 20. Então, com mais a Corsã, são aproximadamente 25 bilhões de reais que ou entram ou não entram nos cofres do governo do estado. Havendo essa liberação, que já 2 desses 4 processos já seria agora, anteontem, dia 22, um liberou, o outro eu não acompanhei na mídia, não posso falar, e o terceiro liberaria automaticamente com a queda desses 2. Então, eu sou muito otimista com a liberação desses 4 bilhões da Corsã. Havendo essa liberação, o projeto já está sendo dado andamento dessa estrada que eu falo, irá para a licitação provavelmente segundo semestre, e se Deus quiser, no ano que vem, iniciariam essas obras, né? Mas eu vou deixar para o governador anunciar. Então, dessas minhas 14 pautas, por exemplo, quadro do frigorífico, avançou a pauta do quadro frigorífico. Eu estou num contato próximo, inclusive agora de manhã, o secretário da Habitação
do Rio Grande do Sul, está vindo para Tupã, agora de manhã, nesse momento está viajando, eu tenho uma reunião com ele no gabinete de manhã, e nós anunciaremos hoje, se Deus quiser ainda, projetos habitacionais jamais vistos em Tupã. E isso é sem demagogia, não é afirmação politiqueira minha, porque a comunidade já me conhece, não é o meu perfil. Então, ele está vindo, eu contactei, conheci o secretário de Habitação na Assembleia da FAMURS, ficamos muito próximos, nos desafiamos, e ele está vindo aqui para cumprir com esse desafio comigo, e nós, se Deus quiser, de hoje de manhã aqui no gabinete, sairá grandes frutos para a nossa comunidade que nós vamos adiantar. Então, esse era um outro projeto. A questão do quadro do frigorífico também, vou tratar agora de manhã aqui. O georreferenciamento, existe uma situação, Miguel, quero abrir um parêntese rápido, até para acabar com alguma conversinha afiada que tem gente fazendo aí na cabeça de moradores do quadro frigorífico. Existe uma emenda que foi enviada para Tupã há alguns anos, não me lembro se 3 anos, entre 2 e 4 anos, tem uma emenda que veio para georreferenciamento de alguns bairros, tá? Quadro frigorífico, Moraes e alguns outros bairros. Se não me engano, 4 bairros. Nós não podemos acessar a emenda, ou seja, nós não podemos pegar esse dinheiro da Caixa Econômica, porque o objeto da emenda, que é georreferenciamento desses bairros, precisa estar na propriedade do município. Quer dizer, as matrículas, né, os bairros têm que ser do município. E o quadro do frigorífico é do governo do estado. Então, nós não podemos pegar um dinheiro de emenda para usar em cima de um patrimônio alheio. Tá? Que fique claro isso. Não adianta fazerem politicagem nas minhas costas. Nós não podemos usar a emenda, e não é culpa nossa. A culpa é que não veio para o município. Então, nós estamos evoluindo nesse sentido. Agora, abrimos um canal de possibilidade de que se faça o georreferenciamento rural e urbano. Rural e urbano. Rural nos assentamentos estaduais e urbano em todos os irregulares da cidade, através da nova Secretaria de Habitação do Estado. Vou tratar sobre isso, e aí nós não dependemos mais dessa emenda. Aí nós vamos evoluir nesse sentido, e eu já fiz o cadastramento das famílias. As famílias que nós cadastramos aquela vez, provavelmente dará tudo certo. Então, fica aqui o registro. Tratamos do frigorífico com o governador, tratamos do terreno da Escola Maria Leidá, que eu quero investir numa quadra lá na Maria Leidá, e não posso, porque o terreno não é nosso, apenas a escola é nossa. Eu pedi mais terreno, que pertence à associação do assentamento. Da Escola Félix da Cunha, eu preciso construir mais salas de aula naquela escola. Aquela escola está se tornando uma escola regional de comunidades. E eu não consigo investir naquela escola porque o terreno é uma coisa interessante. A escola é nossa, mas o terreno é do Estado. Foi doado para o Estado, ele era nosso. Então, nós evoluímos na reversão de doação. Tá? Também nesse sentido. E foram 14 pautas, Miguel. E algumas delas o governador hoje, nós combinamos que ele vai tratar, mas um dos motivos principais da abertura da colheita é nós pautarmos a terceira estiagem em 4 anos. Nós tivemos estiagem em 2020, 22 e 23. Eu comentava hoje numa reunião cedo aqui na prefeitura, nós tínhamos aquele cinturão oeste e noroeste do estado, que nós chamávamos de Texas do Rio Grande, que é Porto Xavier, São Borja, Itaqui, Uruguaiana, que é muito quente naquela região, e corriqueiramente faz seca, né? A gente sabe que o soja demorou, o milho demorou para evoluir ao oeste em função da baixa irrigação e das estiagens recidivantes, né, nessa região. O que percebe-se é que esse cinturão de baixa pluviometria, ele vem entrando para o Rio Grande. E me parece que Tupã já está entrando nessa constância, né? Ou nessa rotina, digamos assim. Santiago já se tornou um local bem mais seco do que era antes. Agora Tupã
nos últimos 4 anos, 75% deles tem acontecido estiagem, e a gente tem medo de que isso vá avançando. Então, nós precisamos de políticas permanentes de enfrentamento à estiagem. Eu tenho tratado com o Reis, que infelizmente não vem hoje, mas mandou vídeo, eu tenho falado com o Reis quase que todo dia, o senador Reis, né? Nós estamos evoluindo muito na questão dos produtores que não receberam o pagamento do seguro agrícola de 2022, porque as seguradoras alegaram justificativas absurdas para não pagar algumas apólices. E eu estou aqui compilando esses dados dos produtores e estou encaminhando para o Senado. Outro ponto, tratando das bacias. O Heinz me perguntou, as bacias que nós temos aqui no município, e eu passei Ivaí, Jaguari e Torupi, para que a legislação permita que nessas bacias se possam fazer represamentos em áreas de APP, que é onde que tem que se represar água. Nós não podemos represar água na coxilha. Hoje a legislação nos permite represar água na coxilha, mas nas baixadas, nos banhados, em pequenas restingas, é proibido porque a área de preservação permanente estão todas secas. Se nós tínhamos que preservar ratão no banhado, a fauna do banhado, essa fauna morreu de sede. Hoje, se nós formos no campo, nós enxergamos os tatus mortos na coxilha porque as sangas secaram. Então, o tiro saiu pela culatra, foi um tiro no pé dado pelos ambientalistas. Nós temos que mudar isso. O verdadeiro ambientalista é o produtor rural. O produtor rural é o maior interessado na preservação do meio ambiente, porque o bom meio ambiente é uma ferramenta de trabalho para o produtor rural. Se o meio ambiente estiver degradado, o produtor não consegue produzir e não consegue ter renda. Então, essa percepção tem que mudar. O verdadeiro preservador ambiental não é o morador da cidade que larga o esgoto numa sanga aí, clandestino. O verdadeiro preservador do meio ambiente é o produtor rural. E o produtor rural tem que ter condições de trabalho. Nós temos, também falando rapidamente, 2 metros de altura de água que cai em Tupã durante o ano. São 2.000 milímetros. Imaginem os senhores uma lâmina que recobre todo o nosso município, uma lâmina de 2 metros, uma piscina, um açude de 2 metros de fundura, cai do céu anualmente em Tupã. Onde é que está essa água? No mar. Essa água foi toda embora. E eu estou entregando para mais de 40 famílias água potável, porque as pessoas não têm o que beber. O gado está passando sede. Eu perdi muitas cabeças de gado esse ano que não tinham o que beber. Não se trata nem de comida, que também não tinha mais no pasto. Mas, assim, pasto tu compra silagem, tu compra, havendo recurso, tu compra feno, tu compra ração, mas tu compra água. E o poder público não tem pernas para entregar água para os animais, para todos os animais do município, que são em torno de 70 mil cabeças. Só de bovino, mais ovino, tambos de leite, testemunhos de produtores que vêm para mim, prefeito, vou fechar o meu tambo. Eu digo, mas tá louco, não faz isso. Tu não pode? Não, eu não tenho mais condições. Então, o que nós temos que criar, Miguel? E hoje é um palco muito importante. Nós temos que criar políticas emergenciais, mas, ao mesmo tempo, políticas permanentes, que quando um município decreta estiagem e ela é homologada nas instâncias superiores, essa homologação acione automaticamente um gatilho de medidas permanentes, medidas que venham imediatamente e sem nenhum tipo de burocracia amparar esses produtores que estão prejudicados. Por exemplo, semente. No momento em que o município tem homologado a estiagem, a Emater daquele município já esteja municiada de sementes para doar a todos os produtores que precisam replantar a sua cultura. Porque hoje a semente, tanto do milho quanto do soja, enfim, são rubricas caras. Né? Um saco de semente de soja, um saco de semente de milho hoje é uma fortuna. E o produtor tem que plantar 2, 3, 4, até 5 vezes, como houve esse ano, não se tem reserva para isso. Principalmente quando se tem 3 anos em 4 de estiagem. As reservas acabaram, os nossos produtores rurais estão sangrados, estão esvaídos, né? E não se fabrica produtor rural.
Produtor rural tem que ter DNA de produtor rural. Não importa tamanho. O produtor rural pode ter 10 hectares, 20 hectares, pode ter uma horta no interior do município. Ou pode plantar 20 mil hectares de soja. Não interessa. Para ele estar lá, ele tem que ter vocação. Ele tem que ter cultura de produtor rural, formação de produtor rural, o que a gente chama de DNA de produtor. Se esse cara sair do meio rural e vir para a cidade, ele talvez vá ter dificuldade de arrumar um emprego na cidade e nós não conseguiremos tirar outro da cidade e criarmos um produtor rural. Então, todo produtor rural perdido é um gerador de alimentos a menos no nosso país. Então, hoje é um palco muito importante para nós amadurecermos essas pautas e o governador do estado, que é um parceiraço, está muito sensível ao agronegócio e sabe a relevância do agronegócio no PIB do estado do Rio Grande do Sul, que é 40%. Então, o PIB, se não quero aqui dizer números errados, mas aproximadamente 538 bilhões de reais, que é o PIB gaúcho, 241 bilhões é do agronegócio. E, pasmem os senhores, 1,56% disso é da terra da Mãe de Deus. Bem, nós estamos conversando com o prefeito Gustavo Herter Terra e a gente havia, eu tenho uma agenda aqui também, ele também tem uma agenda ali 9h30, né? Nós já estouramos o horário aqui, mas o tema é extremamente importante e os fatos que o prefeito colocou, sem dúvida, são muito relevantes. Eu vou pedir depois, prefeito, se for possível, o senhor nos enviar as 14 ruas aí desse primeiro bloco, porque tem inúmeros ouvintes mandando, temos dezenas de perguntas aqui com relação a ruas, né? Um tema que é um pouquinho diferente do que estavam colocando é o IPTU. O pessoal está perguntando se quanto foi corrigido o IPTU, porque uma ouvinte está dizendo que aumentou muito o IPTU dela e não mudou nada no imóvel dela. Qual foi o percentual do IPTU, o senhor sabe, de correção? Eu teria que me certificar para não falar nada errado, né? Eu não gosto de dar informação errada, mas as correções aqui na prefeitura, elas, por uma questão de legislação, né? Elas acompanharam a inflação, que foi o IPCA, que é 5,79%. Isso é de lei, né? Se um município ele não cumpre esse tipo de lei que visa arrecadação, ele é inclusive apontado pelo tribunal como renúncia de receita e isso é improbidade administrativa, né? Então eu não sei afirmar, posso até essa pessoa que está perguntando, eu faço um pedido para ela que ligue aqui para a prefeitura e obtenha essa informação precisa. Inclusive, diga o endereço dela, o nome da rua, o endereço do titular do imóvel e peça uma revisional. É um direito dela e eu faço questão que faça, porque erros podem acontecer, né? Tanto no sistema quanto na pessoa que opera o sistema, existe a possibilidade de erros, mas eu quero que haja justiça. Então, se ela tem dúvida nesse IPTU dela, ligue para cá, para a prefeitura, 7500, peça para transferir ela para o setor de tributário e diga o imóvel dela, faça um DOC, se for o caso, e peça uma revisional, que será dada toda a justificativa para ela. Tá? Inclusive, Miguel, aproveitando a oportunidade, o próprio VTN, né, que é o valor da terra nua, nós conseguimos corrigir apenas pelo IPCA, com a justificativa que foi a inflação. Então, muitos municípios tiveram que corrigir 10%, 15%, nós corrigimos 5,79%, pensando que o nosso produtor rural vem esvaído de recursos e eu sou totalmente contra aumentar a carga tributária. Eu não aumentei nenhum imposto e não vou aumentar nenhum imposto municipal, porque eu acho que existe um nome, né, daquela curva que a partir de um determinado ponto de imposto diminui a arrecadação, né? Então nós temos que reduzir os impostos para aumentarmos a arrecadação, porque gente que não podia pagar imposto passa a pagar porque o imposto é menor. Então nós temos que trazer uma parcela da comunidade que está inadimplente, trazer para a adimplência ou adimplemento e que ela venha a colaborar com o desenvolvimento do município.
Perfeito. Bem, vamos ter que deixar as demais questões para uma próxima entrevista, prefeito, que a gente espera ouvi-lo aqui em breve na nossa programação. Agradecendo a sua gentileza de atender o nosso convite e nos trazer essas informações nesse importante dia. Logo mais, então, às 15 horas, a abertura oficial da colheita da safra de soja aqui na Agropecuária Coxilha Bonita. Depois teremos na FUCO uma solenidade com autoridades e é claro que a gente estará lá presente, acompanhando e trazendo mais detalhes para a nossa audiência. Prefeito, mais algum detalhe? Senão, suas despedidas aí momentâneas dos nossos ouvintes. Eu lembrando agora com essas perguntas, né, dos nossos ouvintes aí, queridos munícipes, né, eu lembrei que uma vez tu me desafiaste, Miguel, em que nós algum dia fizéssemos uma entrevista interativa, né, interativa com a comunidade, quer dizer, a comunidade pergunta e eu respondo, e que dificilmente um prefeito, né, se vulnerabilizaria a isso, né, para não se expor com algumas fragilidades. Eu não tenho problema nenhum com isso e gostaria, inclusive, que tu promovesses esse momento aí de estreitar esse diálogo com a comunidade. Vamos achar um tempo na agenda, na tua e na minha, e eu sou parceiro para isso, eu gosto dessa interação. Claro que a gente tem que falar com pessoas que têm um fundamento e cujas críticas eventuais sejam construtivas, né? E não meramente ideológicas, porque a gente sabe que aí jogar xadrez com pomba é para derrubar as peças do tabuleiro, né? Bom, bem, tem várias manifestações, não vou poder ler todas, lhe convido para o senhor logo mais no final de semana aí que possa rever o programa, tem um monte de manifestações lhe elogiando ali, várias pessoas citando muitas delas, quem está na live está vendo ali as homenagens que estão fazendo ao senhor, bastante, o pessoal, alguns questionamentos normais ali e muito mais elogios às suas colocações aí e as informações que o senhor trouxe aqui na manhã de hoje. Claro que a gente vai lhe ouvir ainda na tarde de hoje e nos próximos dias também. Prefeito, um forte abraço e até daqui a pouco, a gente se encontra na abertura. Muito bem, um beijo no coração de todos que estão nos assistindo aí. Eu estou aqui firme e seguirei firme, né, no planejamento e execução dos projetos e representando da melhor maneira que eu conseguir sempre o nosso município em qualquer situação que surja. Um beijo no coração de todos, um abraço, Miguel, contem sempre comigo. Gustavo Herter Terra, prefeito municipal, conversando com você, audiência da Tupã, né? São dezenas de participações ali na live, principalmente no YouTube e no Face, que o pessoal está colocando questionamentos, alguns chegando por WhatsApp aqui também. É claro que a gente vai estar, na medida da nossa possibilidade, trazendo esse contato mais próximo. E, é claro, essa questão que o prefeito colocou, sem dúvida, é bastante interessante e a gente, claro, gosta disso. É o nosso papel de estar fazendo esta mediação ou essa conexão entre a comunidade e as pessoas que participam da nossa programação. Um desses exemplos bem claros é o nosso prefeito Gustavo Herter Terra, que acabou de conversar com você nesta manhã. 9h51, eu vou ao intervalo.